contábeis, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero dar 2 recados. O primeiro é, seja bem-vindos ao novo inscrito do canal. Estou muito feliz que a gente começou a receber novas pessoas. E para quem já é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui e comente o que você está achando desse nosso meio de comunicação entre contadores e contabilidade, gestores de negócio. Vamos falar sobre um tema bem interessante e que está muito atrelado aos dias de hoje. E eu vou até ponderar mais, tá? E vou ser um pouco polêmico, se vocês me permitirem, é claro. Eu sou da velha guarda, eu fiz faculdade presencial. Fui professor presencial por muito tempo de graduação de curso de Ciências Contábeis. Também dei aula no EAD, dei aula em mestrado e pós-graduação. Então, ou seja, na minha vida de docência sempre eu transitei. E uma coisa que eu tinha lá atrás e que os meus professores passaram para mim e eu passei para os meus alunos, e na geração antiga era muito forte, que eu não vejo mais nos dias de hoje, principalmente para as instituições de ensino, é o código de ética. Tanto é que eu fui professor da disciplina do código de ética, né, da ética profissional, para que fugir só do que é moral e do que é profissional, né? E mesmo que um caminhe com o outro. Tem coisas que é moral, né, e tem coisas que é ilegal. Tudo é lícito, mas nem tudo pode me conver, né? É ilícito eu xingar alguém que me fechou no trânsito, mandar ele para aquele lugar, por mais que eu tenha paciência, mas às vezes é difícil, não é crime, mas não é moral. Agora, eu posso falar mal de um outro profissional? Eu posso aliciar cliente de outro profissional? Eu posso denegrir a nossa classe? Não, porque isso fere o nosso código de ética. Eu estou dando um ponto para que a gente possa entender que, antigamente, os alunos e professores tinham isso muito mais claro do que nos dias de hoje. Antes, trabalhavam muito. Hoje, não trabalham tanto com essa informação, tá? Você já parou para pensar que você pode tomar qualquer decisão? Você é livre para tomar a decisão. Só que toda decisão tem consequências que você vai precisar suportar. Se eu vou aqui, e eu adoro história, porque, querendo ou não, a gente vive um filme. E eu vivi o filme da minha vida. Eu me recordo que eu pequenininho, cara, Malemar pagava o sistema contábil que eu utilizava e o aluguel. E louco para conseguir crescer, ter mais cliente, ter mais receita, né? Você fica naquele anseio de prosperidade. E me veio uma proposta de uma grande construtora, grande nacionalmente falando, acho que ela até é internacional, e ela fez a seguinte proposta: olha, eu lembro que, como se fosse hoje, tá? Eu tinha lá R$2.000 de receita, né? Aí eu pagava aluguel, pagava domínio e pagava o estagiário e ainda tinha que ver sobrar um pouquinho para mim. Aí ela me ofereceu R$20.000 para fazer vários decores, porque naquela época era muito comum o financiamento Minha Casa Minha Vida, aquelas coisas. E muita gente que buscava não tinha fonte de renda, ou não tinha como comprovar a renda. E aí eles pediram para mim fazer. Você não faz vários decores aqui para mim? Também ressalvo que ainda na época de decoro no formulário, tá? Não era esse decoro eletrônico que nós temos hoje. E eu falei, pô, vamos conversar, eu vou precisar montar esse processo, eu vou precisar montar, todos me tragam isso, me tragam aquilo, eu vou ter que verificar se eu tenho um limite de emissão por mês. Então eu comecei a estruturar, porra, falando de 20 mil, cara, 2, porra, você é louco, mesmo se eu dobre aqui meu custo aqui, eu ainda vou conseguir tirar uma grana legal e tal. Aí vieram a seguinte informação: não, mas a grande maioria não tem a documentação, não tem como criar processo, você tem que emitir por emitir. E nesse momento eu tive tive que tomar uma decisão. Chamamos de ponto de inflexão. Porra, eu vou correr o risco de emitir decores sem justificativa, correndo o risco de ser fiscalizado, mas ganhando uma grana, ou eu vou falar não e continuar na dificuldade que eu estou hoje? E aqui, quando a gente fala de moral, amoral, quando nós falamos de ética, eu ainda coloquei uma terceira via, que é princípios e valores. Não era certo, não era moral e não era ético. E eu falei não. Ao falar não, eu passei por muita dificuldade. Eu sofri muito para chegar aonde eu cheguei. Um outro ponto também que eu preciso dizer para vocês de ponto de inflexão também existia numa cidade onde eu comecei, que não é Londrina onde eu estou, era em Rolândia, um grupo de contadores mais velhos que eles decidiam quem ia ter sucesso na contabilidade e quem não ia ter. Quem ia ficar na cidade, quem não ia ficar, quem ia participar, quem não ia participar. E até hoje é assim, né? Tem alguns grupos que os contadores mais velhos participam
Não é que você é impedido, mas eles também não te abrem as portas para te ajudar. E eles vão dificultando a tua vida. Porque os novatos tendem a aliciar cliente, não sei o quê. Assim, enfim. E em algum momento eu também vivenciei isso daqui. Não é falta de ético? Não. Mas não é moral. Concorda comigo? Sim. Eu poderia ali tomar várias decisões. Minha decisão foi: vou furar a bolha. Vou ter sucesso na contabilidade, mesmo que o conselho não me ajude, mesmo que os contadores antigos não me ajudem, mesmo que os grandes empresários não me ajudem, mesmo que as coisas pareçam difíceis e impossível, eu vou chegar lá e não vou me corromper. Senhoras e senhores, é uma decisão difícil, mas vale muito a pena. A ética é a base da contabilidade. As suas decisões com princípios e verdades é que vai sustentar você. Você ser honrado com os seus valores vão fazer que lá na frente tudo vale a pena. Senhoras e senhores, hoje eu tenho um grupo de empresas de contabilidade, eu sou reconhecido nacionalmente. Senhoras e senhores, hoje eu tenho um conforto para minha família. Hoje eu vivo o melhor que eu nunca imaginei. Mas eu consigo gozar da felicidade plena. Sabe o que é gozar da felicidade plena? É você olhar uma alegria sem medo, sem reservas, sem nenhum tipo de culpa no cartório. Quando você toma uma decisão de prosperar, quando você toma uma decisão de se manter vivo nos seus princípios, nos seus valores, tudo é mais prazeroso. Sabe, quantas pessoas tomam decisões erradas e quando desejam muito alguma coisa e quando vão lá, não conseguem ser feliz, não conseguem ter a plenitude da alegria daquele momento, porque o seu coração está tão angustiado porque ele sabe que lá atrás ele fez alguma coisa. Vou dar um outro exemplo meu pessoal. Eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos. Sempre sonhei em levar meus filhos para a Disney, antes mesmo dos meus filhos nascer. E eu comecei a planejar isso. Quando eu fui a primeira vez, é legal que eu vivi, e a Disney é mais para os pais que para as crianças, é verdade, mas eu gozei da alegria plena sem reserva nenhuma. Eu sabia que aquele momento estava sendo marcante porque eu vivenciei e eu fui honrado aos meus valores, meus princípios, aos meus patrões, às pessoas que estenderam as mãos, aos meus alunos, aos meus clientes. Quantos de nós, donos de escritório, talvez não seguimos as regras? Quantos de nós, contadores e funcionários de empresa, não damos valores, não temos princípios e acabamos afetando? Eu não sei contar quantas histórias eu ouvi de escritórios que nasceram porque era um homem de confiança de algum contador e ele optou em sair e abrir o seu negócio e levou todos os clientes daquele contador. Eu não sei dizer quantas histórias, é só histórias, acho que isso não acontece mais, mas no passado acontecia muito, de contadores aliciar o outro, de contador jogar o preço para baixo, de contador atacar o outro, de contador que torce para que o outro dê errado, contador que fecha as portas, ou contador, assim como você, que nesse momento está me ouvindo, pode estar me criticando por estar falando isso. Agora, se você não faz parte disso, se você tem virtudes, se você tem valores, e se você está a fim de prosperar de forma correta na contabilidade, você precisa fazer uma única coisa: se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar bastante informação legal, de prosperidade, de forma correta, com princípio, com valores, e eu tenho certeza absoluta que o plano de Deus para a sua vida é de vida em abundância, assim como a minha. Só está faltando você encontrar o caminho.